Bom, agora a gente vai direto com o Sérgio Braga, mas no acompanhamento da safra com o doutor Alexandre Gazola. Doutor Gazola, boa tarde. Está em Erechim. Como é que está o tempo por aí no Rio Grande do Sul hoje? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes. Estamos em Erechim. Choveu muito nos últimos dias, principalmente de sexta para cá. Muitas estradas aí alagaram no final de semana e muitas lavouras também aí embaixo d'água, Sérgio. Bom, essa questão do milho também, país afora, tem preocupado, né? Porque houve uma perda da janela ideal também em função do atraso do plantio da soja. Aquilo que o professor viu lá no norte do país é o mesmo que acontece aí em outras regiões, principalmente Mato Grosso. Moacir Guarnieri relatou problemas também com a qualidade lá no estado do MT, Boa Esperança, totalmente desuniforme em função dessa questão toda do clima, que atrapalhou a safra esse ano, tanto de soja quanto de milho também, e vai atrapalhar outras culturas também, professor? Exatamente. A gente vem falando para o produtor não perder as janelas de colheita, né? Isso a gente vê aqui o sul, né? Os produtores tendo dificuldade com arroz, finalizar a colheita e também aí avançar na colheita da soja, né? E o mesmo está ocorrendo com o milho aí nas regiões que se encaminham aí para início de colheita, né? Uma lavoura que sofreu muito pelas condições no decorrer do ciclo, né? Então é muito importante a atenção nessa colheita aí para não perdermos aí ou deixarmos produtos na lavoura, mas realmente é preocupante a situação. E a previsão do tempo indica que realmente vai estar problemas, principalmente para o produtor do estado do Rio Grande do Sul, que já está com os preparativos em algumas áreas para o trigo também. Isso é preocupante, professor? Sim, nós temos regiões aí os próximos dias se encaminhando para o trigo, né? Já temos áreas aí, relatos de áreas plantadas já, mas daqui para frente aí a grande maioria já entra em colheita de trigo, né? Para isso temos que concluir a colheita da soja, né? Que a chuva vem prejudicando um pouco, né? Então, concluir a soja, entra aí colheita de trigo, né? E lembrando que o produtor teve muitos prejuízos na safra passada com o trigo devido ao excesso de chuvas, né? Deu muito grão deteriorado, pH baixo, né? Então, o produtor tem esperança nessa safra de ter uma boa colheita de trigo aí para repor aí as percas da safra passada. Agora, o ambiente, o momento não é o ideal para o início do cultivo ou o desenvolvimento da safra de trigo também, ou não? Porque tem que ter uma temperatura mais baixa e a umidade um pouco menor também. É o contrário do que está acontecendo, professor? Na verdade, o produtor de trigo ele tem as janelas definidas pelas micro-regiões, né? A gente começa lá nas Missões e finaliza a região de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul, muito parecido com Santa Catarina, que tem as áreas de altitude, né? São as últimas a ser plantadas, né? Junho e julho, né? Consequentemente, atrasa posteriormente a soja, né? Então, depende muito da região essa janela de plantio do trigo. O produtor se preocupa muito com, sim, ter umidade para plantar, nem em excesso nem em falta, mas muito com ocorrência das geadas, né? Então, o produtor cuida muito do calendário de geadas aqui no sul. Bom, agora nós temos aí essa questão toda voltada ao início do plantio de trigo no Rio Grande do Sul, em algumas áreas do sul do país. A chuva não combina muito com o desenvolvimento e a temperatura elevada também pode causar problemas, ainda repetindo, né, no aparecimento de doenças, né? Tem muitas doenças nessa fase de desenvolvimento da planta, principalmente do trigo, que o produtor deva ficar atento. Será que vai ter um custo maior essa safra em relação à anterior? Que cuidado ele vai ter que ter? Exato. A grande preocupação, na verdade, é o estabelecimento. Lembra, nós tivemos dificuldade no estabelecimento da soja, consequentemente tivemos queda aí em relação à produtividade média histórica na maioria das regiões. Então, estabelecer a planta é primordial, né? Então, a gente volta lá nos conceitos: semente de qualidade, um excelente tratamento e uma excelente plantabilidade da porteira para dentro. Isso é muito importante para nós constituirmos a planta, né? Uma planta que emerja com reservas aí advindas da semente. A grande preocupação é pegar chuvas pesadas que acabam compactando, selando o solo e dificultando a saída da planta de trigo. Isso também é uma preocupação hoje do produtor, né? Porque tem vindo chuvas muito pesadas. Por exemplo, de sexta até hoje, teve um volume de chuva muito considerável em muitas regiões. Então, imagina eu ter plantado lá na quinta, sexta-feira, vem a chuva, vai criar cascão no solo, consequentemente eu vou perder planta, né?
por mais que o trigo tenha o que a gente chama de perfilhamento, né, vai perfilhar mais uma planta forte do que uma planta fraca. Então, isso é muito importante aí para o produtor gaúcho, não só gaúcho, mas catarinense também, ficar de olho nesse clima, né? E outra, emergiu e eu tenho dias nublados, eu tenho menor oferta de luz, consequentemente a planta para o crescimento, né? Então, é importante ter essa janela aí do plantio até a emergência aí, um olhar claro sobre o clima, né? Ou seja, um olho na lavoura e um olho na previsão do tempo. Bom, e para finalizar, a questão do combate das daninhas ou até nas guaxas, é isso, professor? Isso mesmo, a gente precisa focar muito nisso, a gente está vendo muitas lavouras de soja com uma perca, né? A gente está considerando esse ano uma perca superior aos últimos anos na colheita, por lavouras desuniformes, por essas ocorrências torrenciais de chuva, não só no sul, mas no Brasil inteiro, né? As lavouras foram desuniformes, então, consequentemente, a gente tem plantas em padrões diferentes que acabou gerando uma perca maior na colheita, né? O sul a gente tem o benefício do frio, mas as outras regiões a gente não tem o benefício do frio para matar essa planta. Mas mesmo no sul, a orientação nossa, até eu conversava com o professor Madaloso, que nós precisamos focar muito nisso para romper essa ponte de doenças, né, para a próxima safra, principalmente aí a ferrugem asiática, né? Então é necessário o controle químico dessas plantas tigueras, guaxas de soja aí que estão tomando conta das lavouras para a gente não ter um inóculo aí nessas plantas durante o período aí de entre safra. Tá certo. Professor Gazola, muito obrigado. Fica no Rio Grande do Sul essa semana ou viaja para outra parte do país? Essa semana é Rio Grande do Sul. Então tá bom, a gente volta a se falar então. Bom trabalho, professor. Até mais. Obrigado, abraço.